Bom dia a todos. É um grande gosto de estar aqui a apresentar o resultado de um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos meses. Sou eu que estou aqui a apresentar, mas tenho que referir, e tenho todo o gosto em referir também a Marta Vicente, a Vera Ramalhete e o Nelson Santos, que são também parte do grupo de trabalho que tem vindo a conduzir este estudo, cuja a versão final será concluída e apresentada e discutida no início do próximo ano. Aquilo que nós trazemos aqui, neste momento, são algumas das conclusões preliminares, algumas das principais linhas que resultam daquilo que fizemos até agora, e vou passar a apresentar a estrutura desta minha comunicação. Vou começar por apresentar o enquadramento do voto em Portugal. Para a maior parte de vós isto não será uma novidade, mas é útil porque permite-nos perceber que há certos aspectos na maneira como nós votamos em Portugal que nos podem parecer naturais ou evidentes e que não o são necessariamente. As coisas podem se processar de outra forma noutros países. A apresentação do professor André Blé já ajudou-nos a perceber isso, e aqui vamos entrar mais a fundo no modo como se vota em Portugal e como é que esse modo se compara com outros países. De seguida, vou referir-me àquilo que são os dados sobre a abstenção, a taxa de participação e a taxa de abstenção, de que forma é que a taxa oficial de participação e a taxa oficial de abstenção podem ser complementadas com metodologias alternativas de cálculo e o que é que essas metodologias alternativas nos dizem sobre a magnitude da abstenção em Portugal. Depois, um breve enquadramento de como é que Portugal se posiciona em contexto comparado, também na sequência de algo que na apresentação anterior já foi referido. E depois, o ponto aqui um dos pontos mais salientes, que tem a ver com as variações da participação em Portugal, isto é, quais são as principais características, os principais atributos, tanto ao nível individual como ao nível regional, geográfico, que permitem prever quais vão ser os níveis de participação de indivíduos ou em determinados municípios, por exemplo. E, finalmente, um levantamento sumário daquilo que tem sido a resposta à abstenção em Portugal, que é também uma das tarefas que nós estamos a levar a cabo enquanto grupo de trabalho, é procurar fazer um levantamento tão exaustivo quanto possível daquilo que foi a reação à abstenção na esfera pública, portanto, nos meios de comunicação, nos jornais, também nos debates parlamentares, iniciativas políticas de ordem diversas, as organizações como a Comissão Nacional de Eleições, como o Ministério da Administração Interna e as sucessivas estruturas no seu interior que tiveram a seu cargo a realização das eleições, e vamos mapear rapidamente essas reações. Então, em Portugal, como vocês sabem, vota-se a partir dos 18 anos. Vimos há pouco que no Brasil se vota a partir dos 16 anos. Não é o único caso. Na Áustria, aqui na Europa, também se pode votar a partir dos 16 anos. Historicamente, o direito ao voto está associado à maioridade, mas tem havido alguma discussão sobre a possibilidade de baixar a idade de voto como forma de atrair os mais jovens para a política. Em Portugal podem votar nas eleições autárquicas e nas eleições europeias alguns estrangeiros. Além disso, os brasileiros têm alguns direitos políticos reforçados se beneficiarem do Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos. O voto em Portugal constitui um dever cívico, mas não é obrigatório, sabemos isto. Países onde o voto é obrigatório incluem a Bélgica, a Austrália, também o Brasil. O recenseamento é automático. Alguns dos que aqui estão presentes já não se recordarão disso, mas houve uma altura em que o recenseamento enfim, juridicamente não era voluntário, mas dependia da iniciativa do eleitor inscrever-se junto da sua Assembleia de Recenseamento. Foi feita esta alteração legislativa já na década passada e o recenseamento passou a ser automático. Em países como os Estados Unidos ou o Reino Unido, em que o recenseamento depende de um ato prévio por parte do eleitor, este é um aspecto que pode afetar também as taxas de participação e as taxas de abstenção. O voto em Portugal e eu aqui estou-me a referir ao quadro vigente até à introdução dos últimos diplomas, de que falou a senhora Secretária de Estado há pouco, mas o modo de votar em Portugal é fundamentalmente o voto presencial na freguesia, não só na freguesia, mas na Assembleia de voto que corresponde a cada um. As condições mediante as quais se pode exercer o voto antecipado eram muito restritas, agora houve um alargamento, deixou de haver a necessidade de justificar, mas ainda temos que tentar medir os resultados dessa inovação nas próximas eleições. Em todo o caso,
o conjunto de pessoas que podia beneficiar deste direito até aqui era diminuto. Novamente, há países onde se pode votar antes da eleição, e não só no sítio onde estamos recenseados, mas em redes de postos de correios, por exemplo, ou em escolas, universidades. Há um movimento mais proativo por parte das entidades que administram as eleições para procurar receber os votos da população. E, finalmente, um aspecto que também importa referir é o nosso sistema eleitoral. Temos um sistema que funciona à base de representação proporcional com listas fechadas e bloqueadas, o que quer dizer que nós apenas votamos num partido. Nós não escolhemos candidatos específicos dentro de um partido. A exceção aqui, claro, são as eleições para a presidência da República, que são eleições em que os candidatos concorrem a título individual, não partidário, mas, e este é um dos aspectos que também estará em discussão na sessão da tarde, com a professora Marina Costa Lobo, no seu painel, tem a ver com o modo como o sistema eleitoral pode abrir a porta a alterações aqui nas dinâmicas de participação. Então, perante este quadro, como é que tem evoluído a participação eleitoral em Portugal? Vocês já saberão, não vos surpreenderá, mas tem baixado. Portanto, se olharmos apenas às legislativas, portanto, o topo superior esquerdo ali do quadro, a taxa oficial de participação, portanto, o número que fica registado em Diário da República, o número que fica para a história, baixou de 92% nas primeiras eleições, as primeiras eleições verdadeiramente livres e democráticas em Portugal, em 75, para 56% nas últimas eleições há 3 anos, nas últimas eleições legislativas. Portanto, se nós fizéssemos uma divisão muito simples por década, tínhamos uma queda de 9 pontos percentuais por cada década, o que é muito acentuado, é um declínio que já vamos ver como é que se compara com o de outros países na Europa e não só, mas que é particularmente acentuado. As outras eleições manifestam também uma tendência de descida, longa no tempo. Essa descida é mais moderada no caso das autárquicas. Curiosamente, as autárquicas não baixaram muito, mas também porque o ponto de partida de participação foi mais baixo. As presidenciais têm a circunstância de a participação ser ondulante consoante o incumbente se pode ou não recandidatar. As eleições em que o incumbente se recandidata têm níveis de participação mais baixos, porque à partida espera-se que ele seja reeleito e a eleição é menos competitiva. E aquela descida pronunciada desde as primeiras eleições para o Parlamento Europeu tem a ver com um aspecto que foi referido há pouco pelo professor Blé, que tem a ver com o facto das primeiras eleições para o Parlamento Europeu, em 1987, se terem realizado em simultâneo com as eleições legislativas. Isso fez com que acorressem às urnas, por um lado, podemos também, há a hipótese de que haveria um efeito de novidade, que eram as primeiras eleições europeias, mas não só isso, mas também o facto de serem eleições realizadas em simultâneo terá contribuído para este aumento. E tivemos os 3 referendos em Portugal, todos com participações bastante baixas. Agora, o que é que são estas taxas de participação, estas taxas de abstenção? Basicamente, temos uma fração em que temos a parte de cima, o numerador corresponde ao número de votantes e a parte de baixo, o denominador, ao universo eleitoral, quantas pessoas é que podem votar. E quando nós pegamos nos dados oficiais, que são homologados e cuja versão final corresponde àquilo que é divulgado pela Comissão Nacional de Eleições, percebemos que nas últimas eleições, focamos aqui em 2015, essa participação foi de 55,8%, porque existia um universo eleitoral de 9.600.000 e tal pessoas, com 5 milhões, um pouco menos de 5 milhões e meio de votantes, e temos esta taxa de participação. Mas se nós desdobrarmos esta taxa naquilo que foi a participação dentro do país e a participação fora do país, chegamos aqui a valores ligeiramente diferentes. Dentro de Portugal, portanto, no território, os residentes votaram 57%, portanto, se adaptarmos o número de votantes e o universo eleitoral dos portugueses residentes em Portugal, este é o valor que temos. Se olharmos aos portugueses residentes no estrangeiro, este é o resultado que temos, que pode ser um pouco impactante. Temos que apenas 11,8% dos portugueses residentes no estrangeiro exerceram o seu direito de voto, dentro daqueles que estão recenseados, descontando todos aqueles que residem lá fora e que nem sequer estão recenseados. Portanto, aqui temos realmente uma taxa muito baixa de participação. Agora, aquilo que várias organizações e vários investigadores têm alertado é que os cadernos eleitorais, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, não estão preparados para lidar com aquilo que é uma realidade de fluxo migratório cada vez mais intenso. Junta-se a isto a velha questão sobre a atualização dos cadernos eleitorais, que apesar de tudo em Portugal sofreu bastantes melhorias ao longo dos últimos anos, mas se nós pensarmos na participação não com base no número de eleitores recenseados, mas com base nas estimativas da população, chegamos a números que são um pouco mais animadores ou menos desanimadores, depende aqui da perspectiva do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Olhando para os dados que são disponibilizados pelo Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral, que publica estes dados, que os atualiza constantemente, temos uma taxa de participação em Portugal de 62%. Os dados deste Instituto, contudo, contemplam a população estrangeira residente no país,
esmagadora maioria dos quais não dispõe de direitos eleitorais. Portanto, se nós olharmos apenas à população residente no país com nacionalidade portuguesa, e adulta, maior de 18 anos, nós podemos estimar que a participação, não diria real, mas a participação efetiva entre a estimativa da população, pelo menos, corresponde a 65,4%, ou quase praticamente 2/3 da população residente. O que, apesar de tudo, é um quadro um pouco menos preocupante, mas ainda assim deve suscitar alguma reflexão por parte daqueles que entendam que este deve ser um problema com o qual devemos lidar. Nós aqui podemos acompanhar as séries eleitorais, as séries de evolução destes vários denominadores. Aquilo que nós podemos ver é que, como o Nuno Garopa referiu há pouco, o número de votantes tem-se mantido numa espécie de declínio paulatino, tem descido, chegou aos 6 milhões e atualmente está a cerca dos 5 milhões e meio, mas quando nós olhamos ali para as linhas azul e verde, respectivamente, que dizem respeito ao número de recenseados, percebemos que há um desvio grande em relação às duas linhas de baixo, que são as linhas que têm as estimativas da população com e sem estrangeiros, respectivamente. E aquele fosso que ali está, aquela diferença, uma parte pode ser atribuída à intensificação da imigração, portanto, da partida de portugueses para fora, que mantém o seu registro no recenseamento eleitoral cá, como disse há pouco a Sra. Secretária de Estado. Há um diploma que foi já aprovado e que procura dar resposta a isto. Vamos ter que ver como é que estes dados vão estar nas próximas eleições. Mas, em todo o caso, percebemos que há aqui uma parte da abstenção, que isto é um fenómeno conhecido como a chamada abstenção técnica, que se tem vindo, em alguns casos, até a intensificar. Como é que isto se compara com o que se passa nos outros países? Aqui podemos comparar a evolução da participação olhando à proporção de recenseados que vota e olhando também à proporção da estimativa da população residente que vota. E aquilo que nós vemos é que a situação portuguesa, a evolução portuguesa, se aproxima mais da de outras democracias mais jovens, democracias no espaço de leste da Europa, democracias que resultaram da democratização após a implosão do espaço soviético, e a evolução portuguesa assemelha-se mais às dessas democracias do que propriamente a outras democracias ocidentais. Noutras partes do mundo, como por exemplo na América Latina e nas Caraíbas, até há indícios de que a participação pode estar a subir. Em Portugal, tal como na Europa, mas especialmente em Portugal, ela está em queda, e esta tendência é independente do modo como nós queiramos medir a abstenção. Ela está realmente a subir, a participação está a descer. Então, o que é que nós sabemos sobre onde se vota mais em Portugal? Nós sabemos que, relativamente às eleições legislativas, em relação às presidenciais e às eleições para o Parlamento Europeu, há uma ligeira tendência para observar taxas de participação mais elevadas nos municípios que têm um perfil mais urbano. Portanto, nesses municípios, tomando aqui como escala os municípios, há uma tendência para que a abstenção seja mais baixa. Pelo contrário, nas zonas rurais, estas eleições tendem a ter registros de participação mais baixos. Existem exceções. O Alentejo, por exemplo, é uma região onde os níveis de participação, segundo as taxas oficiais, são relativamente altos, o que é interessante, atendendo ao perfil demográfico e económico da zona. Os Açores e a Madeira têm vindo a registrar quedas muito pronunciadas de participação e são, hoje em dia, focos muito fortes de abstenção. Nas eleições autárquicas, este quadro inverte-se um pouco, e nas eleições autárquicas temos as zonas rurais a participar ligeiramente mais do que as cidades. Há, no site da conferência, em pttalks.pt, vocês podem ver no separador infografia, há mapas interativos nos quais podem atestar isto mesmo, e é como se os mapas, de certa forma, se invertessem entre aquilo que é a distribuição da participação em eleições legislativas, presidenciais e outras, europeias, e também entre aquilo que são os níveis de participação nas autárquicas. Aquilo que nós sabemos de investigação já conduzida pelos professores Francisco Veiga e Linda Veiga no Minho, também pelo António Tavares, da Universidade do Minho, é que tanto a limitação de mandatos como a existência de candidaturas independentes vieram suster, de certa forma, o aumento da abstenção. Estas foram medidas, reformas legislativas, no modo de eleição, que tiveram efeitos importantes, e aquilo que também o nosso estudo, no âmbito do nosso grupo de trabalho, tem vindo a explorar é de que forma é que aqueles desvios entre a população e o número de eleitores têm uma distribuição regional assimétrica. Até que ponto é que há regiões, municípios, onde existem estimativas mais distorcidas da população em relação àquilo que é o número
de eleitores. E aquilo que isso nos permite concluir é que estas assimetrias estão sobretudo concentradas nas zonas rurais, no interior do país, fora dos grandes centros urbanos, e que, tendo isso em conta, pode ser que a participação nas zonas rurais seja, apesar de tudo, mais alta do que nas cidades, o que não deixa de ser uma conclusão interessante. Quem é que vota mais em Portugal? Portanto, saindo aqui do território e focando-nos em atributos individuais, o género e o nível de escolaridade têm tido um nível de influência relativamente modesto nos níveis de participação. Não há uma propensão significativa de os homens votarem mais do que as mulheres, ao contrário do que acontece noutros países. Em relação ao nível de escolaridade, é verdade que existem alguns indícios de que a população com ensino, com educação universitária, consegue atingir níveis de participação mais elevados, mas esses níveis não são assim tão mais altos. As crenças religiosas ou o nível de religiosidade parece também ser um fator a ter em conta. Pessoas que se reportam como sendo mais religiosas tendem a votar mais. Mas aqui os dois grandes aspectos são, por um lado, a identificação partidária, que tem vindo a baixar em Portugal. Nós, no âmbito do grupo de trabalho, analisámos esses dados desde meados dos anos 80 até hoje. Em meados dos anos 80, em 85, em 87, cerca de 2/3 da população identificava-se com um determinado partido. E hoje essa proporção baixou para menos de metade, cerca de 42%, 45%. E este é um desenvolvimento importante porque, naturalmente, as pessoas que se identificam mais com um partido têm maior propensão a ir votar e as que não se identificam com qualquer partido têm mais tendência a ficar em casa ou a fazer outra coisa que não votar no dia da eleição. Outro aspecto que importa aqui salientar é que os mais jovens, e em particular os estudantes, têm de facto uma tendência enorme para se abster mais do que o resto da população. Aquele gráfico comparativo que o professor Blé mostrou há pouco é elucidativo. Portugal é um dos países em que esse fosso entre jovens e não jovens é mais pronunciado. Mas aqui, no nosso grupo de trabalho, nós, neste trabalho que temos vindo a desenvolver, nós chegamos ainda a outra conclusão, é que a própria, não diria a definição de jovem, mas o alcance desta redução da participação não afeta só os mais jovens entre os mais jovens, portanto, a camada de população que tem até 30 anos, esse escalão etário, mas alastra para escalões etários já superiores, entre os 30 e os 44 anos. Este gráfico mostra a evolução ao longo do tempo da propensão para o voto desses vários grupos, e vejam aqui a linha que está no canto superior direito, dos 30 aos 44 anos. Em meados dos anos 80, durante os anos 90, este era um grupo etário que apresentava a mesma propensão para o voto que os mais velhos aqui, sendo as pessoas com 45 anos para cima, e daí para cá tem vindo a descer de forma muito significativa, o que indicia que há pessoas que começam por não votar nas primeiras eleições e que nunca são puxadas para o campo da participação, por assim dizer, nunca chegam a ser mobilizadas e então se abstêm. Então esta é uma das conclusões preliminares a que nós chegamos. O tempo avança rapidamente, portanto eu vou passar ao último ponto, que tem a ver com as reações à abstenção em Portugal. E nós recuperamos esses debates no quadro do nosso estudo. Houve alguns debates no início da democracia portuguesa, no final da década de 70, para procurar robustecer a ideia de que o voto devia ser obrigatório e plasmá-lo em lei. E, curiosamente, essas propostas vieram da direita, do campo político, da altura, do CDS e do PSD, mas acabaram por não ser aprovadas com a oposição do PS e do PCP. E havia a proposta, inclusive, do CDS para introduzir uma sanção pecuniária para quem não votasse. Daí para cá, à medida que a abstenção foi aumentando, e os níveis oficiais de abstenção foram aumentando, o problema começou a surgir com mais saliência nos meios de comunicação, começou a surgir com mais saliência naquilo que foram as atividades da Comissão Nacional de Eleições, sobretudo a Comissão Nacional de Eleições, que iniciou uma série de campanhas de apelo ao voto em espaços públicos, em meios de transporte, etc. E esse debate, que uma das repercussões, podemos dizer, que é estarmos aqui hoje a discutir este tema, tem vindo a ganhar bastante força desde os anos 90, sem que, no entanto, tenha havido desenvolvimentos muito significativos, e esta saliência vem sempre juntamente com uma preocupação com os mais jovens, que são encarados como o futuro da democracia, naturalmente. Aquilo que nós podemos identificar é também
uma tendência recente, na atual legislatura, para procurar trazer algumas mudanças, algumas reformas que facilitem o exercício do voto em mobilidade, como disse há pouco o Sr. Secretário de Estado, e que procurem adequar mais a realidade dos cadernos eleitorais às estimativas da população e à população efetivamente residente, através da passagem daqueles que estão inscritos nos cadernos eleitorais cá, mas residem lá fora, para acertar esse seu estatuto eleitoral. E para caracterização da abstenção em Portugal, por agora, ficamos por aqui. Muito obrigado.